E aí, pessoal? Bom, luz e sombra. Essa é uma coisa que todo artista deve pensar, né, quando ele vai fazer sua arte. Todo mundo sempre acha que luz e sombra é uma coisa simples, né? Pelo menos a maioria das pessoas com quem eu falo que estão começando ainda no ramo da arte, então elas acham que é uma coisa simples, como elas estão acostumadas, né? Quando a gente é criança, a gente assiste desenho, né? No Cartoon, a gente vê animes, né? E nos animes, o que que a gente vê? A gente vê os tons médios e os tons claros e os tons escuros. As pessoas pensam que luz e sombra é simplesmente tonalidade. É aí que elas estão erradas. A luz e sombra não é simplesmente a tonalidade. Ela também não é como o meu antigo professor dizia, que é apenas forma e luz. É apenas isso. E isso vai definir todo o resto. Não. É forma, luz e textura. Que a textura também, dependendo, ela pode ser meio fosca, né? Ela pode ser mais reflexiva. Como, por exemplo, as escamas de um peixe, né? Você não pode comparar as escamas de um peixe com, por exemplo, um pelo de um macaco. Não, não é a mesma coisa, né? A forma, logicamente, dependendo da forma da coisa, a iluminação também vai afetar todo o resto, né? Vai depender também se que hora do dia que é, né? Vai depender se tem alguma sombra, alguma coisa ao redor daquele animal, daquele objeto, né? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é uma coisa que eu mesmo também ainda estou estudando isso. Eu não vou chegar para vocês e falar que eu sei de tudo. Eu acredito que nenhum artista sabe de tudo. Entendeu? Uma coisa que as pessoas sempre enganam as outras, né? É que a pessoa ela chega, ela vai lá, ela pega uma ilustração dela, pronto, ela começa a ensinar, ou muitas vezes ela vai e faz um, entre aspas, um speed paint, né? Que na verdade speed paint é até outra coisa, mas ficou popular, né? Conhecido dessa forma. Que ela chega, vai lá, ela faz o negócio lá dela e você não vê ela pegando referência. Por quê? Porque a referência dela, você pensa, ah, essa pessoa é foda, nossa, esse artista é o melhor artista do mundo, o cara fez de cabeça. E o pior é que não. Esse cara, muitas vezes, ele tá pegando referência de um outro monitor, de um segundo monitor que ele não tá gravando no momento. Então, é bom a gente desmistificar a arte, né, para você, porque senão isso dá uma desanimada para quem tá começando. Isso é errado, cara, entendeu? Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês sobre a luz e a sombra, né, sobre a forma também, é o quê? Que tipo, tem várias coisas aqui, ó. Parece até que realmente é difícil, mas não é. Não é tão difícil assim. Quer dizer, vai demorar algum tempo para você pegar, se você estudar bastante, acho que em 8 meses você consegue pegar isso aqui. Eu já estou estudando isso há exatos 3 anos, mas claro, porque eu não estou focado só em luz e sombra, então para mim é óbvio que vai demorar muito mais. Então o que que a gente vê aqui? A gente vê a luz central, que é na onde tem o maior foco da luz, né, que é a luz recortada. A luz recortada ela pode ser tanto direta como o overcasting, que a gente chama, né? O overcast seria como se fosse, por exemplo, um dia nublado. Tem luz, mas os raios solares não estão indo diretamente na sua cara, entendeu? E a cor ela vai se comportar justamente por conta disso também. Aí você tem o highlight, que é a parte da iluminação da cor base da coisa, né? Digamos que a cor base seria os tons médios, que é isso aqui, né? Esse cinza esverdeado, mais ou menos, que você vê aqui. Aí a gente tem o terminator, né? Que é o terminador, ou limitador, no caso, né? Que seria aquilo que vai separar o tom médio da sombra. Isso daqui já não é a sombra, é isso daqui que vai separar. Por exemplo, a luz ela tá vindo de cá, né? Eu tô sem a mesa digitalizadora por um momento, mas finge que é uma setinha que tá vindo para cá. A luz está vindo diretamente de cá, que aqui é o centro da esfera aqui, né? Tipo o raio dela aqui, ó. Tá vendo? Tá vindo para cá, de lá para cá. Então, esse é o limitador da onde a forma da esfera permite com que a luz bata, entendeu?
Muitas vezes você vê isso também, por exemplo, até na pele de um ser humano. A sombra ela só vai até certo momento e depois já tem uma diferença na escala tonal. É mais ou menos isso aqui. Esse é o terminador. É aqui que começa a sombra. Você até vê muito disso também em metais. Você pode perceber em taças de metal, pratos e afins, armaduras, né? Aqui você tem o centro da sombra, o core of shadow, né? O centro da sombra. Aqui ainda tem a sombra. Você pode ver que a escala tonal ainda está mais escura se você comparar esses dois. Aqui você tem a luz refletida. Você fala, nossa, mas da onde diabos veio isso, né? Muita gente pensa, nossa, cara, não era para ter só sombra. É aí que você se engana. Isso daqui ó, é a reflexão que tem desse chãozinho aqui, dessa plataforma. Porque, querendo ou não, a luz ela não está vindo completamente, mas aqui ó, ao redor dela, ó, ela vai voltar, ela vai refletir essa cor. Então, ele vai herdar essa cor, o objeto em questão. Aqui você tem a sombra de oclusão. A sombra de oclusão, ela pode ou não significar que um objeto está tocando outro. Ou seja, é o ápice da sombra, é a maior escuridão que você vai ver. Pode ser até uma aproximação, como por exemplo, num quarto, num canto escuro, onde as paredes estão se tocando, né, bem num cantinho mesmo, você pode ver a sombra de oclusão. E aqui tem a sombra projetada. A sombra projetada, você está vendo que está bem recortado aqui? Quando ela está recortada, é porque a luz ela é recortada também. Entendeu? Então ela é uma luz que está perto e ela está forte, ela está bem concentrada. Quando a luz ela está mais ou menos longe, ela não é tão concentrada assim, você vai ver meio que um blur, né? Você vai ver um efeito meio borrado na sombra. Geralmente é assim. Outra coisa que eu queria mostrar aqui também é uma arte que eu fiz aqui da Tristana, para vocês verem como que a luz e a sombra se comportam. Eu vou estar dando um zoom aqui para vocês. Não tanto que senão fica feio. Eu vou dar um exemplo. Ó, aqui vocês estão vendo que aqui é o tom médio, né? É o tom médio da calça dela. Aqui já é a sombra. Você tá vendo? Aqui já é o Terminator que fala, né? Aqui é o delimitador. E isso daqui, no meio da sombra, ainda tem essa claridade. Ainda tem um pouquinho de claridade, por conta que está sendo refletida a pedra e tal, tal, como vocês podem ver aqui também, não? A claridade do sol também que bate. Então, você tem que ver, você tem que estar atento a essas delimitações, como vocês podem ver aqui também na sombra. Ó. Essa área aqui, até aqui mais ou menos, tem um tipo de delimitador também, né? Que é a parte da rocha, de onde ela está batendo, porque eu fiz o sol se pondo, né? A própria escala tonal já está correta, já está em equilíbrio, né? Por conta que é um laranja, meio avermelhado, né? Mais escuro. Então, o que que eu fiz? Eu escureci toda essa parte aqui. Aqui, como vocês podem ver, a sombra de oclusão, né? Que está muito perto do gramado, né? Não tinha tanto o que fazer. Eu confesso que isso aqui é até um pouco errado, isso aqui que eu fiz, porque a sombra está muito mais escura do que deveria. Porque ainda tem iluminação, né? Querendo ou não, ainda tem as nuvens em volta, né? Isso aqui foi um erro que eu cometi, um dos vários erros que eu cometi. Eu também deixei o sol muito claro ali atrás. Mas enfim, o que vocês têm que perceber é que, por exemplo, aqui a luz do sol ela vai batendo aqui na superfície, né? Mas ela não pode, ela não alcança, percebe? É um cilindro, ela não vai alcançar toda a superfície da perna, toda a superfície do braço. Vocês entendem? Então, vocês têm que deixar claro isso na mente de vocês para vocês não esquecerem. Esse daqui é o Terminator também, só que é na forma de luz, ó. Tá vendo que tem essa passagem? Tem muita informação aqui também, se vocês percebem. E eu iluminei por último. Isso aqui é arte digital que eu iluminei por último, justamente que tava poderia me atrapalhar, né? Aqui, ó, sombra de oclusão aqui de novo, ó. Sombra projetada, tá vendo? Ela não tem tanto recorte assim. Ela poderia estar bem mais recortada. Aqui também, ó, não tem tanto recorte, e muito pelo contrário, que tá bem esfumaçado que eu deixei, né? Porque querendo ou não, isso aqui é carne, né? E não está projetando nada. A luz que realmente interessa está atrás. Uma coisa também que eu percebi nos meus estudos é que quando um objeto ou alguma coisa, sei lá,
em questão, ela tá próxima de uma massa desprezível, né, do que seria uma massa desprezível, vocês podem perceber que em comparação à luminosidade, ela é totalmente dominada. Ó, vocês estão vendo pelo pelo? Ó, vou chegar aqui também. Olha só, ela está totalmente dominada pela luz, pelo clarão que tem ali atrás. Ó. Os pelos eles são facilmente dominados, que é uma camada fina. O cabelo nessa questão, até que não, porque ele está junto, então ele forma uma forma sólida. Ele reproduz uma forma sólida de algum jeito, mas você pode perceber que quando um cabelo, olha aqui por exemplo, ó, quando os fios de cabelo eles estão separados, pelo fato de ser uma massa quase desprezível, né? Por assim dizer, a iluminação, a luminosidade é muito mais forte, né? Ela domina muito mais. Aqui eu deixei a passagem também pelo cabelo dela, porque lógico que essa luz aqui ela vai estar sendo refletida por conta da cartilagem da orelha dela. Você entende? Então eu deixei também uma iluminação ao redor do metal, não sei lá o que, tal, né? Aqui assim já é meio dourado, já fiz, né? Não tem tanto segredo, demorou alguns anos para eu pegar isso aqui, mas é como eu falei, vai demorar um tempo. Se você realmente está com pressa, eu diria para você se acalmar, porque isso é uma coisa que todo artista tem que passar. Cedo ou tarde ele vai ter que estudar, senão é uma coisa que você pode esquecer, deixar de lado, porque você vai se ferrar no futuro. Se você realmente está colocando em mente que você quer virar um artista de verdade, você tem que ter isso em mente. Então, outra coisa também é que as superfícies das coisas, né, as texturas das coisas. Você tem que ter em mente que existem a superfície que ela é fosca e a reflexiva. Tem umas que são mais foscas, tem umas que são menos foscas, tem umas que são mais reflexivas, tem outras que são menos. No caso da luz, né? Da água. A luz na água, como que ela se comporta? Ela é totalmente reflexiva, né? Num dia assim, ó, você pode ver o clarão que tem ali atrás, ó. Vou até dar um zoom aqui. Você pode ver o clarão que tem ali atrás, das partículas na água, né? Isso tudo é partícula de luz, líquens, é uma mistura, né, do próprio ambiente, né? Aqui reflete, mesmo tendo uma camada de pedra aqui, né? Provando que não é tão fundo esse riacho aqui, ele ainda vai refletir, mesmo estando debaixo da ponte, ele reflete um pouquinho. Vocês podem ver, ó, aqui refletindo até a camada da cor da pontezinha que tem aqui dos tijolinhos, né? E quanto mais próximo da luz, mais brilhoso vai ser, né? Mais branco vai ficar, mais pálido vai ser. Quanto mais distante, as nuances, né, serão menos distintas umas das outras, né? A iluminação será bem clarinha, ou seja, eu vou pegar o tom base do rio, coisa que é muito difícil ter um rio ter um tom base, né? Mas eu pego uma tonalidade base do rio e dou uma clareadinha, tipo isso aqui, por exemplo, ó, se você comparar esses dois aqui, é porque a luz não tá, a fonte de luz ela não se encontra tão próxima ou ela está sendo barrada por algum objeto em questão, como nesse caso seria a ponte, ó, como vocês podem ver, ó. Aí você tem que descobrir também da onde vem a fonte de luz, de onde ela está vindo. Às vezes existem até três fontes de luz, às vezes existem até cinco fontes de luz. Né? Dificilmente na natureza você vai encontrar uma fonte de luz só, entendeu? Então é uma coisa que você tem que estar pensando. Aqui no caso da minha Tristana, que eu fiz aqui do League of Legends, não sei se vocês jogam, né? Que eu tô querendo ser ilustrador de games, então eu vou focar em games, né? Aqui no que eu peguei, uma coisa que eu sempre digo pra vocês, pegue a referência, porque isso vai te ajudar pra caralho. Eu peguei essa referência aqui do Baby Yoda. Eita, deu um zoom gigante aqui, ó. Eu peguei essa referência do Baby Yoda, como vocês podem ver, a orelha dele não tá tão iluminada assim, né? Porque tem o bercinho aqui dele, né? O berço eletrônico que flutua. Como vocês podem ver, os fiapos da cabeça dele estão totalmente dominados pela iluminação, cara. Totalmente, ó. Isso daqui, você pode ver que está recortado. Ó, olha a linha. Você claramente está vendo que está recortado. Isso daqui, provavelmente, vou chutar para vocês que isso é o recorte do próprio berço dele aqui, ó. Tá vendo que ele é meio redondinho? Olha aqui como que ele se comporta. E a iluminação, você pode perceber que o berço ele tem mais berço para cá
e para cá ele termina. Então, o que que acontece? A iluminação ela tá batendo mais para esse lado, ó. Você pode ver que tem uma, uma passagem, né, de cor aqui, tem uma diferença na escala tonal que vai dando, ó, uma mistura, dá dando um mix, tá vendo? Aqui mais claro, vai passando a cartilagem aqui já tá mais perto da carne, já tá meio barrado também pelo gorrinho dele, né, pelo manto dele, mas aqui como eu posso falar, ó, também tem a reflexão, ó, tá vendo? Aqui já é uma luz totalmente, como é que eu posso dizer? Já está totalmente batendo, né? Já é um sol de meio-dia, 1 hora da tarde, mais ou menos. Que geralmente essa iluminação, essa luz, ela se comporta dessa cor, né? Mais ou menos, ela se comporta das 11 até as 3 da tarde. A iluminação geralmente vai ser desse nível, né? Vai ser muito forte, é um clarão que você está vendo aqui. Provavelmente eu vou chutar que é 1 da tarde, meio-dia, mais ou menos. Tá muito forte, né? Também depende muito da posição, tal. Outra coisa também é essa imagem aqui, que é do Boku no Hero, né, My Hero Academia. Uma coisa que você tem que perceber, olha só, se a gente der uma examinada aqui, ó, aqui tá um clarão, certo? Tá um clarão do sol, o sol tá batendo, não tem o sol em questão, ele não tá aparecendo nessa imagem, não tá aparecendo nenhum brilho, você pode ver aqui. Ele não aparece, mas você percebe pelas nuances aqui, ó, você percebe que ele tá vindo mais ou menos daqui, tá vendo? Ele tá mais ou menos aqui. Então ele vai iluminar essas superfícies todas aqui, que são as mais propensas, né? Nesse caso, o que que esse artista ele quis fazer? Ele quis diminuir realmente a tonalidade base. Por exemplo, esse cabelo aqui ele é mais um roxinho escuro, né? Ele foi e fez um violeta. Esse aqui já é um castanho. Ele fez um laranja, né? Um amarelinho que dá para combinar mais. E no rosa fez um rosa choque, né? Fez um rosa bem clarinho. E as coisas não são tão simples quanto parecem, porque, ó, ele tá pegando a superfície daqui, isso tudo aqui é a forma da rocha, que tá quebrada. Você entende? A luz, ela vai se comportar diferente desse lado dessa faceta, né? Comparado com essa faceta. Então, ó, aqui vai ser um, aqui vai ser outro e aqui em cima vai ser outro. Você tem que ir mapeando para você saber como você vai colocar as suas cores, né? Nesse caso aqui, olha aqui a passagem aqui, ó, o delimitador que eu tanto falo. Isso daqui tem muito também em pele de ser humano, você vai encontrar muito disso. Uma coisa que mais me chamou a atenção, só para encerrar a aula, que nossa, já tá quase indo para os 20 minutos. Cara, tô lascado. A minha intenção fosse que desse só uns 12 minutos, no máximo. Uma coisa interessante que vocês podem ver aqui é que, como isso aqui é um terreno de poeira, né? Ele já é um terreno meio de ermos, né? Que fala, né? De wasteland, do inglês que fala. Você vai perceber que é um lugar muito barroso, né? Tem muita terra. A poeira está sendo erguida aqui. Mas a poeira na questão não é a poeira em si que vai fazer principalmente com que as cores fiquem assim. Porque vocês podem ver, ó, a roupa dela aqui tá de uma cor. Ela tá meio um azul marinho, né? Mas daqui pra cá, que já é mais ou menos a altura do que a poeira estaria se tivesse encostando nela, mas como eu falei, a luz está sendo refletida. Não é a poeira em si, é a luz refletida da poeira com o chão. O chão com certeza é feito de terra. Com certeza é um plano terroso. Dá pra ver até aqui, ó. Eu chuto que isso aqui é o chão. Como vocês podem ver, ó, o artista ele optou por colocar esse laranja, mas ele coloca um laranja tipo com uma opacidade de, sei lá, 15, 20%, talvez até menos. E ele mistura com as cores que ele já tem aqui. Por exemplo, é um branco, você vê que isso aqui não é totalmente um branco, ó. Isso aqui, ó, já tá indo pro laranja, pro amarelo, vermelho, já tá uma cor muito quente aqui. Aqui mesmo o preto, ele tá indo pro laranja também. E isso é a mesma coisa, que se comporta, é assim que se comportam os objetos. Você pode perceber que é a mesma coisa.
quando, por exemplo, você vê um prédio na distância e o prédio ele vai ficando, por exemplo, o céu é azul. Quanto mais distante o prédio estiver, menos cor você vai conseguir perceber, porque os olhos humanos eles não viajam tão distante assim, né? Os raios solares, eles são os responsáveis por emitir essa cor que o nosso cérebro entende. Ou seja, sem luz não tem cor, não tem nada. Então você pode perceber, é a mesma coisa aqui, ó, tá perto ou tá longe, ele vai começar a herdar a cor do solo, a cor do céu, a cor das nuvens, né, da fumaça, porque também pode ter nevoeiro, né? Então, sempre vai se comportar dessa maneira, ó. Ó, ela pega essa fonte de luz ali de trás, ela pega a fonte de luz herdada pelo chão, tá vendo? Que é a fonte de luz refletida e ela tem ainda a cor base da roupa, ó. Esse artista, ele reparou, ele percebeu em tudo. Muito provavelmente, esse cara já é um profissional, sei lá, já tem uns 5 anos que ele com certeza está no mercado de trabalho. Então, qual que é a dica que eu falo para vocês? Estude bastante, eu estou estudando bastante. Vocês devem ter em conta que isso daqui é importante. Querendo ou não, isso daqui vai mudar a vida de vocês, porque é isso que vai trazer mais realidade para o seu trabalho, mais seriedade. O artista profissional, ele vai te contratar, o diretor de arte, ele vai olhar para sua arte, ele vai saber se você é medíocre ou se você é um bom artista. Ele vai saber diferenciar, porque hoje em dia é assim, principalmente no mercado de games, né, de cinema, quando eles estão procurando arte, é assim que vai ser, cara. Então, como você pode ver, ó, refletido aqui, é o som, mesma coisa daqui. Então, beleza? Se você gostou do vídeo, se você achou que isso foi explicativo, se isso te ajudou de alguma forma, avalie positivamente. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu vejo vocês até no próximo vídeo.